Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Curar. Estou aqui com o meu irmão. Olá a todos, prazer estar aqui de novo e para mais um episódio. E nós temos hoje um convidado muito especial, que é o nosso irmão, amado, querido, gratidão imensa por estar aqui e ter aceitado o convite. Obrigado, Thaís, Lucas, irmãos, né? E esse conceito é sempre muito fundamental, né, para nossa fé e também para nossa fraternidade. Então, com uma alegria fraterna, acolho o convite, né, Thaís, que você me fez, e poder estar aqui com você, né, que nos acompanha nesse podcast, né, Pode Curar. Pode curar. E uma alegria, né, Padre Miguel, da Paróquia Cristo Rei, esse vizinho quase, né, e é uma alegria podermos bater esse papo nessa noite, né? Verdade. Gratidão imensa por ter aceitado, Padre. Eu lancei, né? Disse, vamos ver se ele vai aceitar, vai ser uma honra. Sim. Então, como já falamos nos outros episódios, nós vamos sempre trazer pessoas aqui que vão auxiliar vocês na cura de vocês, né? O Pode Curar é para isso e vai ser, com certeza, um episódio muito bacana aqui. Gratidão imensa, Padre. Obrigado. Tudo bem. E aí, Lucas? Vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho, né? Acho que começar com uma pergunta é bom já. Padre, primeira pergunta que eu queria te fazer. Por que tu decidiu te tornar padre? Uhum. E o que te motivou, o que te levou a se tornar padre? Tô lá, pensei, quero ser padre. Sim, como é que foi? Despertou. Eu costumo dizer que eu tinha 2 sonhos de criança. A minha família, eu sou do interior de Carlos Barbosa, a minha paróquia é a Paróquia Nossa Senhora das Graças de Arco Verde, que é um distrito do município. Uhum. E como uma comunidade de em torno de 300 famílias, e sempre nós tínhamos a missa nos domingos de manhã, né, como temos, mas eu não gostava muito... não da missa em si, porque eu não entendia também direito o que acontecia, mas acho que como todo jovem, né, mas porque era muito cedo, 8:30 da manhã. Engraçado, agora aqui na Cristo Rei eu rezo às 8, né, no domingo, e não é mais um problema, mas eu sempre tive 2 sonhos de infância, era ser caminhoneiro, porque meu pai é caminhoneiro, sempre gostei assim da direção, enfim, ou professor, sempre gostei muito de estudar, né, e ler, enfim, sabe, a gente procurava ser meio regrado, assim, na escola, e graças a Deus tive bons professores, a minha escola, lá, a Escola Cardeal Arco Verde, que já tem mais de 90 anos, né, aquelas comunidades que tem história, né, antes em off a gente falava da importância das comunidades, das entidades dela, e tive sempre bons professores, isso me motivou a querer ser também. Então eu brincava de caminhão, de dirigir, né, e também de lecionar, né? Eram os 2 sonhos. Mas então como surge a vocação ao sacerdócio? Foi depois, acho que isso é importante, porque a história do chamado... sempre nós cremos, né, que a vocação ela é um chamado. O Senhor, de alguma forma, né, nosso Senhor JC, não, tá aqui, né? Tá aqui, aqui tá o Homer Simpson, aqui embaixo. O Senhor JC, Tá lá. o Senhor Jesus Cristo nos chama, né? Nos chama como chamou os apóstolos, como chamou os santos, como chama cada um de nós. E esse chamado não é tão óbvio como quando a gente recebe uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, né? Ele demora um pouco, né? Até a gente perceber que ele está nos chamando para algo que vai além, né? Algo sobrenatural, né? Que a vocação sacerdotal, ela é uma vocação que tem mediação humana, uma resposta humana, mas a origem é sempre sobrenatural. Essa é o que a nossa fé crê, porque senão seria uma simples convenção, né? Eu quero ser padre, então eu vou fazer a faculdade. Nós cursamos duas faculdades, filosofia e teologia,
teologia a última, mas tem toda um processo formativo, que no meu caso durou 12 anos, né, até ser ordenado sacerdote. Mas então eu estudava normal, era um jovem como qualquer outro, né, e um colega meu já queria ir para o seminário, em Caxias. E na época o seminário também era uma referência, ainda hoje é, né? Sim. Uma referência para o estudo, enfim. E eu disse, eu vou também, né? Vamos, sabe aquela coisa de gurizada, né? A gente se empolga e diz, tu vai? Será? Vamos. Se tu vai, eu vou. Se tu vai, eu vou, sabe? Foi bem assim. Tá, vamos. Aí em agosto, eu tava agora seria o 9º ano, né? Na 8ª série ainda. A gente foi num encontro em agosto, lá no Seminário Aparecida em Caxias, e gostamos, eu e os meus 2 colegas. Inclusive esse que já queria, né? Eu sou sempre grato a ele, né, o Henrique, porque se ele não tivesse essa firmeza, essa clareza, eu acho que eu não entraria. Não teria, na época, coragem, olhando hoje, né? Então eu desperdiçaria o chamado, né? E, enfim, aí entrei e os meus pais lembram, eu até hoje não lembro. Porque aí depois tivemos um outro encontro em dezembro, que aí ficamos o fim de semana. Imagina, a primeira vez ficar fora de casa, né? O fim de semana. Tu é filho único, padrinho? Tem um irmão mais novo, de 24. Então imagina, o primogênito fora de casa. Fora de casa, né? Jovem. Nossa, um fim de semana, parecia o fim do mundo, né? A mãe já tava quase tendo um infarto, né? Não, mas vai dar tudo certo. E aí fomos, também gostei, porque o que a gente fez lá, né? Basicamente, a questão comunitária, né? A oração, porque você achava que a gente só ia ficar rezando o tempo inteiro, né? Você imagina ficar lá o tempo inteiro rezando? Que coisa chata, né? Não, mas a gente teve, sim, momentos de oração, momentos de convivência muito fortes. Então, futebol, o seminário grande, né? Sim. Então, toda a estrutura que favoreceu. Depois, formação, então, toda... Eu lembro que foi passado um texto para nós, que a gente tinha que ler, e depois um vídeo. Não lembro que vídeo que era, mas era sobre Jesus, né? E, enfim, isso fez parte. O filme também, né? Porque aí o Seminário Aparecida, ele tem um teatro, né? Literalmente, é um teatro. Então, a gente fez uma sessão de cinema. Que achei o máximo aquilo, né? Imagina, para ir pro cinema tinha que ir até Barbosa, né? Se eu posso ter uma sessão de cinema em casa, né? Sim. Aquilo, enfim, né? Foi importante porque motivou. Gostei, né? Isso o pai e a mãe lembram. Eu não me lembro. Mas se eles falaram, a gente, né? Que no dia seguinte, quando eles pediram como é que foi, disse, eu gostei e quero ir pro seminário ano que vem, né? No caso, 2007. E aí eles não deram muita bola, disseram, vá lá, né? Seu guri. E aí no dia seguinte... sabe o que da vida? Que sabe? Que é ser padre. Sim, imagina que ser padre aqui. E de fato, na minha família, né? Nem por parte de pai, nunca tivemos um sacerdote. Por parte de mãe temos um, que é uma botega, né? Na parte da mãe. Primo distante. Mas... Tá, beleza, né? E aí, quando no dia seguinte eu falei isso de novo, aí eles se olharam e disseram, a coisa aqui tá séria, né? E nisso eu não posso me queixar, porque eles sempre me apoiaram, né? Os meus pais foram fundamentais para apoiar, né? Porque tem colegas meus que na sua história vocacional, a família não apoiou. E às vezes foi um empecilho, né? Mas por vergonha, por não querer, né? Tudo isso, né? E eu, graças a Deus, a minha família sempre me apoiou. Depois eu ingressei em 2007, aí imagina, né? Tem as datas fundantes, né? Importante a gente ter datas fundantes na nossa vida. Gostei desse título aí, datas fundantes. Como aniversário, geralmente é uma data que a gente não esquece, né? Então, o dia 14 de fevereiro de 2007, para mim, foi uma data fundante, porque eu e esse meu colega ingressamos no seminário Nossa Senhora Aparecida. Definitivo daí. Isso.
Aí, tu vê, né, como isso vai... Nossa, a gente fomos juntos, né? Então, sabe quando tu entra no carro, o pai tinha um Corsinha na época, né? Quando tu tá mal e mal exprimido assim, né? Porque tu quer levar metade da casa, né? Achando que... Aí depois, conforme os 12 anos foram passando, as malas, enfim, sempre foram menores, né? Cada vez menores. Porque eu vejo, né, também o dedo da providência na minha vida, que na vocação, que também nunca deixou que faltasse nada, né? E o curioso, né, então eu fiz os 3 anos do ensino médio, no Seminário Aparecida, depois fui morar no Santuário de Caravaggio, em 2010. Nossa, aquele lugar, né? Isso, é fantástico. Então, o Santuário de Caravaggio, na época, acolhia o seminário propedêutico, que a gente diz que hoje nós não temos mais essa etapa do ensino médio. Os jovens que corresponderia ao Seminário Aparecida ficam em casa e são acompanhados nas paróquias. Né? Então, por exemplo, aqui em Bento, eu coordeno o grupo vocacional. Então, nós temos 9 jovens, adolescentes que estão... Tipo um estágio. Isso, que estão pensando em ser padres. Ah, entendi. Então, eles vão ingressar no propedêutico, que é a primeira etapa. E eu fiz em Caravaggio, então no santuário, hoje já funciona em Caxias, e foi um ano fundamental. Porque até então, eu não tinha certeza se eu queria ser padre, se era isso que o Senhor estava me chamando e tal. Mas depois, e ali a gente vê muito, né? O Caravaggio é um lugar em que as pessoas vêm agradecer, o assunto é a cura, né? Vêm agradecer muito as curas, né? Pela intercessão de Nossa Senhora. Isso é fantástico, isso me tocou muito, de ver pessoas entrando de joelhos na igreja, chorando, histórias de promessas, né? Vem lá a nona com o nene, né? Eu digo, a criança, aí eles dizem, mas olha, ele era para ele não nascer, e ele tá aqui. Né? Aí o pai e a mãe não é que tenha muita fé, assim, mas a nona que fez a promessa. A nona que fez a promessa. Então é interessante a mediação dos avós ali, né? Incrível, né? Na nossa região é muito forte isso, né? É muito forte. Nossa cultura italiana, né? A ponto que quando eu comecei depois, volta e meia, às vezes a gente brincava de rezar a missa também, na infância. Olha só. E a minha primeira paroquiana, né? Hoje tu vê a paróquia Cristo Rei, sua matriz tem mais de 6.000 famílias, né? Sim. Mas a minha primeira paroquiana foi minha nona. Olha ali. Que era sempre a nona, né? Que era fiel ali, né? Olha que incrível. A minha avó também foi, minha nona também. O pessoal que não é do sul não vai entender. A nona é a avó. É a avó. A avó, né? A minha avó, ela era benzedeira. Sim. Ela benzia de dor de cabeça, das amígdalas, sabe aquelas senhorinhas que benzia quarto cinza, né? E fazia... Isso. Essa era a minha avó. Pai Nosso, as Ave Marias. Isso, coterço na cabeça, tirava a dor de cabeça, enfim, com a água, né? E foi ela que também me inspirou a vir pro lado da cura, para ser profissional. Não tinha te falado isso. Eu falei só do meu pai, do último episódio, né? Também teve a minha avó. Minha avó que hoje está ao lado dela, com certeza. Claro. São grandes referências, né? As mediações, né? Isso aí. E a nona foi a avó, né? Vocês me desculpem se não consigo... Não, pode falar nona, é só... a nona. Foi fundamental para manter a chama. Porque em vários momentos eu pensei, mas e se não for a vocação que Nosso Senhor está me chamando, né? Tô jogando fora uma parte da minha vida? Vem essa questão, né? Acho que é o drama também, às vezes, do jovem, né? Sim. Que tá fazendo lá uma faculdade para ser, sei lá, médico. E, mas será que é isso mesmo? Mas já 5 anos que eu tô, né? Será que eu tô botando fora? Mas aí vem a questão dos sinais, né? E as mediações, né? Então, Caravaggio, esse 1 ano, a gente fica 1 ano, foi fundamental para perceber os sinais. Quando as pessoas vinham em busca, né? Partilhar das curas, dos milagres, enfim, do que acontece, né? A vida comunitária ali, com a comunidade de Caravaggio, também foi muito bacana. Tu vê, hoje é engraçado porque na época os filhos das famílias
tinha uma rede, assim, de amigos do seminário. Os filhos das famílias tinham lá seus 10 anos, 11. Hoje já, 2024, né? Já 14 anos depois, já estão tudo jovens, já. Tá casando quase eles casando, já. né? E é bonito de ver isso, assim, e lembrando que foram muito importantes na época. Um outro aspecto importante, em qualquer área é assim, né? Mas a convivência com os padres do santuário. Isso foi fundamental. A experiência, né? Claro, perceber que os padres do santuário eram muito felizes, né? Com o que faziam. E, inclusive, um deles hoje é meu confessor, né? O que é o pároco aqui da paróquia Santo Antônio, o padre Vomir, que na época era o reitor lá do santuário de Caravaggio. Ele foi uma grande inspiração. E aí eu disse que, quem diria, né? Hoje a gente trabalha juntos na mesma cidade, né? E isso foi fundamental. Então, também a inspiração dos sacerdotes, né? Que trabalhavam lá. Aí fui indo, né? E eu disse, bom, acho que é por aí. Aí fui para filosofia, para Caxias. Então, é a primeira faculdade que a gente faz, né? Então, é obrigatório fazer a faculdade. Sim. Claro que hoje há um aspecto interessante, que há muitas vocações adultas. Então, por exemplo, a pessoa é formada em contabilidade, é jornalista e quer buscar, né, responder e sente chamado à vocação sacerdotal. E aí a diocese tem uma comissão de formadores, né, que vai ver o caso. Mas o que é obrigatório é a teologia, isso sim, e ter disciplinas de filosofia. Porque a Santa Sé, o Vaticano, né, pede isso em todo mundo, né, que se tenha ao menos 7 anos de estudos filosófico-teológicos. Isso para qualquer padre do mundo inteiro. Tem que ser. Tem que ser assim. Uma regra mundial. Que bacana, né? E aí, então, fui para filosofia, aí em Caxias, né, universidade, pá, né? Meu Deus, né, o novo mundo. Não era um seminário, né? Não era o seminário, porque era uma coisa mais comunitária, mais interna e tal. E aí lá foi muito importante de fazer também a experiência de minoria. Quando você é minoria. Porque o ambiente da filosofia é sempre um ambiente... É ali que tu vai ser testado no teu propósito, né? Justamente, é questionador. Então foi muito bacana também. Teve várias histórias que a gente ficaria aqui até, acho, semana que vem. Mas foi destaco, né, nessa resposta. Não seria um problema nenhum, né, Lucas? Também não. Eu destacaria esse fato de ser minoria, a experiência da minoria. E aí vem as crises, isso é legal, né? A crise no momento de provação, será que existe, não existe, né? Quem nunca se perguntou se Deus existe mesmo, né? Sempre passa, né? E dar respostas, como dizia São Paulo, né? Dar razões à fé e à esperança. E aí, mas eu vi que vai, né? Eu sempre gostei de estudar, então isso também não foi muito um problema em me dedicar nos pensadores, nos filósofos, enfim. E aí eu lembro do meu colega que entrou comigo... O Henrique. Nessa etapa, ele então discerniu e viu que não era a vocação dele. E saiu, né? Isso é interessante também de perceber que os jovens vão fazendo a sua caminhada, né? Deus chama, mas a resposta nunca é igual para todos. E aí ele respondeu, viu que não era isso e saiu. Aí eu disse, e agora? Né? Será que eu saio também? Não. E aí foi muito, de novo, a mediação, né? Porque o seminário, ele sempre tem um formador, né? E um diretor espiritual, né? Que vai te ajudar no discernimento, no que Santo Inácio de Loyola dizia, das moções do espírito. Ou seja, aquilo que vem, que tu sente, né? E foi ajudar a interpretar ali o que o teu coração está falando. Justamente. E foi muito importante. Porque Deus fala através do coração, né, padre? Sim, coração santo, né? Tu reinarás, né? A gente diz, né? A gente convida para olhar para o Sagrado Coração de Jesus. A gente percebe que pelo nosso coração as emoções vêm. E Deus vai falando, né? Por ali também. E aí foi curioso porque disse, não, eu vou continuar. Né? Mas veio a crise. E continuei, terminei a filosofia em 2013.
E 2014, então, fui para Porto Alegre, onde nós cursamos a teologia na PUC, né? Na PUC aqui do Rio Grande do Sul. E aí foi interessante porque tu tem a experiência das outras dioceses, não só a nossa aqui de Caxias, Sim. mas Porto Alegre, Osório, Montenegro, Santa Cruz do Sul e os Acho colegas. que abrange todo o assim. estado ali, né? A PUC ou não? Não, na teologia ela vai abranger essa parte aqui da região de Porto Alegre, Serra, isso. Depois temos em Santa Maria também. Ah, tá. Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo. Tem Passo Fundo também, ó, que legal. São os institutos teológicos, né, que a gente chama. E foi muito bom. Tá, terminei, para concluir essa pergunta, terminei em 2018, a formação toda seminarística, digamos assim. Aí, em 2019, o bispo da época, Dom Alessandro Rufinoni, que hoje está lá no Santuário de Caravaggio, né, podemos conhecê-lo e vê-lo lá, me mandou para o ano pastoral. O que é isso, né? É quando o jovem seminarista conclui os seus estudos primeiros, né, as suas graduações, e vai morar numa paróquia, né, como seminarista. E lá ele vai ser ordenado, receber o sacramento da ordem, né, como para nós existe o matrimônio, né, os outros sacramentos, o batismo, nós recebemos o sacramento da ordem. Nos 3 graus, né, a gente pode pensar tipo como escada, mas são graus, né, o diaconato, o presbiterato, que eu sou, e o episcopado, né, então é o bispo. Então o diácono, o padre e o bispo pertence o sacramento da ordem, né, A iniciação 3 graus. Ali. Isso. Então o bispo mandou para São Roque, aqui para Bento. Sim. São Roque e Faria Lemos. E aí eu fui ordenado diácono no dia 30 de novembro de 2019, na Igreja São Roque. E depois a gente tem um período mínimo de 6 meses, até a ordenação sacerdotal. E aí, em março de 2020, a gente sabe o que aconteceu, né? Estoura a pandemia. Uma pandemia que muda tudo, né? Me preparei. Obviamente, né? Não se podia fazer a ordenação, porque isso envolve muitas pessoas, né? Imagina. Aglomeração e tal. Aí disse, bom, vamos adiando, né? Era para ser dia 31 de maio, a solenidade de Pentecostes, que para a igreja é importante. Sim. Aí não deu. Aí o bispo adiou, foi 26 de julho, né? E aí não melhorava a pandemia, né? Só piorava. Aí disse Dom José, a gente precisa saber, também para a comunidade Arcoverde, fazia 27 anos que não recebia uma ordenação sacerdotal. Nossa. 27 anos, é quase minha idade, Imagina, né? Sim. Eu tô com 30... Sim, porque tu é jovem, né, padre? Sim, eu tô com 32. Então, 27 anos sem uma ordenação, assim, mamma mia. E aí... Tu era guri quando isso aconteceu. Sim, pois é. Não, e aí eu disse, bom, José, a gente precisa saber se vai ter, não vai ter, vai adiar, vai cancelar. Aí teve uma reunião, enfim, na diocese. Não. Eu me lembro até hoje a mensagem por WhatsApp que eu recebi, porque também não podia se visitar. Eu disse, não, nós vamos lhe ordenar, impor as mãos, né, pedir o Espírito Santo para te ordenar sacerdote, e o resto Deus faz. Bem assim. E foi, né? Aí imagina as primeiras missas, né? Chega na paróquia, estava em São Roque, continuei. Acho que era mais ou menos como estamos nós aqui no podcast, né? Não passava de 5 pessoas, Sim. né? E uma câmera, né, na frente, né? Sim. A gente sabia, claro, que as pessoas estavam acompanhando em casa, mas não é a mesma coisa, Imagina. né? Um padre sem uma comunidade, a sua comunidade de carne e osso, como a gente diz, né? É como um pai que é tirado o filho, né? Tu sabe que o filho tá lá, mas tu não consegue pegar nos braços, né? Pra brincar um pouco. E a vida digital nos tira um pouco disso, né, padre? O contato com as pessoas, isso na pandemia foi algo muito forte, inclusive. Sim. Só que hoje... me parece que ficou na inércia isso, né? As pessoas se acostumaram com ficar dentro de casa e não tem mais tanto convívio. Pelo menos é o que eu sinto, o que vejo. Não sei na paróquia como é que é isso. Sabe que agora aqui na Cristo Rei,
uma grande questão com a pastoral da comunicação, né? Quem cuida das transmissões. Porque foi feito também todo um investimento na pandemia para estar próximo, né, das pessoas. Mas agora a questão é, né? Tá, a pandemia passou, é ainda necessário transmitir a missa, né? Porque a estar com Jesus, a celebração da missa, envolve a presença, né? Aí então nós transmitimos no sábado e domingo. Então a gente estava pensando só um dia da semana, só ou no sábado ou no domingo. Aí pensamos, não, mas então não tem sentido, ou tu tira ou tu deixa, né? Sim. E aí tá, tirar. Mas aí tem a questão, que é uma questão importante, que tem a ver com a cura, que é a assistência aos doentes. Porque até hoje já é uma tradição de séculos da igreja que se Jesus não consegue ir, né? Que é melhor, se a pessoa não consegue ir até Jesus, né? A Jesus vai até ela, né? E aí temos um serviço muito importante que é os ministros da Eucaristia. Os ministros extraordinários da comunhão, porque o ministro ordinário, não porque ele é um ordinário, mas porque ele é o que deve ser o primeiro. O ordenado. O ordenado é o padre, né? Que vai levar a comunhão. É o Senhor, Jesus, né? Na Eucaristia. E aí, então, os ministros extraordinários, eles fazem esse serviço de uma vez por mês, levar comunhão para os doentes. Minha sogra é lá no Vale Aurora, ministra. Ah, olha ali, ó. Lá no Vale Aurora. Tere, você está assistindo? Olha, dona Tere, né? Um abraço. Eu servi o Vale Aurora nos primeiros anos. É mesmo? Sim, pertence à paróquia de Faria Lemos. Nos primeiros anos. É verdade, pertence a Faria Lemos. Tere, um beijo. Um abraço, dona Tere, a bênção, né? E sim, as missas na sexta-feira, de noite, sempre, né? Na de São Valentim. E isso é bonito. Então, uma vez por mês, né, os ministros levam a comunhão. E aí, por isso que a gente ainda mantém, mas é algo sempre para discernir. Porque, de fato, a gente vê que... Porque aí sempre tem os espertinhos, né? Aí você... mas não dói, é frio, né? Dá pra assistir em casa... Mas se o médico chama pra fazer a consulta... aí vai, né? Aí vai. Se precisa ir no mercado, vai. Né? Se precisa ir, sei lá, assistir um jogo de futebol... Vai. E por que na missa não, né? Só vai no médico dos médicos, que é nosso amado Mestre Jesus, quando tá nas últimas. Sim, também, né? também é comum isso, né? E isso é curioso, né? Porque, então, acho, o Papa também nos ajuda e vive falando, né? A importância de bem usar os meios. Porque... a igreja também, ela é uma expressão que um padre mais antigo diz, né? A igreja, ela pela sua história, ela sempre é prudentona. Ele usa essa expressão, prudentona. Prudentona, sim. É aquela mãe, né? A nona, né? Que vai olhar, tá, legal, né? Dá pra transmitir a missa. Uou, né? Mas tem que lembrar o porquê se vai transmitir, a finalidade. Isso sempre a igreja fez, ponderou o uso dos meios. Então, porque a tentação às vezes é demonizar, né? Logo no início, não, imagina, né? Só que tu vê, na pandemia foi fundamental e foi bonito porque muita paróquia, inclusive as nossas aqui de Bento, tiveram que fazer um investimento pesado em comunicação que nunca tinham feito. Sim, imagina, era um mundo novo para a igreja, né? Para muita gente foi um mundo novo, né? Claro. Para a maioria, eu acho, né? Porque até a questão de trabalho, dia a dia, mudou um monte. Sim. Até hoje tu vê isso, né? Que acelerou muito, né? A ponto que agora a gente acha o máximo, porque muitas reuniões da paróquia, né? A gente faz pelo Google Meet ou Zoom, nessas plataformas. De certa forma aproxima quem tá longe, né, padre? Sim. Que não consegue estar perto, assim, mas... Tem que ter um equilíbrio ali, sim, né? Isso também é ponto pacífico, digamos assim, no ensino da igreja, que a presença nunca é substituível, né? A presença física, como estamos aqui, esse encontro, né? Se fala da cultura do encontro. Encontrar-se, né? E encontrar-se significa olhar-se, né? Escutar, né? Prestar falar. atenção, né? Também. Claro.
Porque às vezes, muitas vezes, vocês pacientes agora sintam-se mijados. Muitas vezes a pessoa tá na tua frente, mas tá com a cabeça em outro lugar, né? Longe. Não sim. tá presente no aqui e agora. E isso também faz parte, né? Porque não adianta só estar fisicamente presente, né, Lucas? Sim, com certeza. A gente vê bastante, né? Ou tá conversando e tá mexendo no celular, ou tá divagando, ou tá fugindo, ou só tá te ouvindo pra te dar uma resposta, mas não tá prestando atenção no que tu tá falando. Né? Não tá aqui Sim. de fato, né? E a gente vê isso muito comum no momento que a gente celebra a Eucaristia, por exemplo, a gente tem uma visão privilegiada, né, da Assembleia. E aí é curioso, eu sempre me chama a atenção isso, porque tu olha assim, aí tem um que tá prestando atenção, porque é a palavra de Jesus, né? Aí tem outro que tá lá assim, né? Aí um tá no celular, né? Olhando o que o outro tá vestindo. Também, né? Que às vezes... E é uma pena, porque muitas pessoas às vezes não vão na comunidade, enfim, por causa disso. Que seria um motivo fútil, mas é o que às vezes acontece no dia a dia, né? E, então é importante a gente prestar atenção, estar atento, né? Atento. Que lindo. Aproveitando isso de estar atento, né? Falou dos sinais ali que tu recebe, né? Difícil estar atento para receber, né? Principalmente acho quando tu é mais novo. Sim. E aí tu tá lá inserido num ambiente também que te favorece bastante, eu acho, para que tu fique mais sossegado, entre aspas, vamos dizer. Apesar de ser um mundo novo, né? Mas que tu esteja mais preparado para receber esses sinais, né? Pois não sei como foi, se tu puder contar um pouquinho, mas como que foi clareando para ti, assim? Porque o sacerdócio, né? É isso, porque acho que é difícil a gente se ouvir, né? Sim. Ou ouvir algo a mais que tu sente, mas tu não sabe externar, vamos dizer. E isso em qualquer profissão, né, Lucas? Sim, eu acho que o sim. chamado, né, padre, ele vai ser a vocação, no caso de vocês, né, o sacerdócio, enfim. Mas um médico, por exemplo, tem que Sim. sentir o chamado também, né? Porque Claro. vidas nas mãos daquela pessoa. Eu escutei essa semana uma paciente minha, que é médica, e tá fazendo a sua residência, enfim, né? E ela me falou chorando, né? Ela me disse... Tá, eu me sinto uma fraude muitas vezes, porque nem sempre eu vou conseguir ajudar aquela pessoa. Eu disse, é por isso que tu é médica. Porque é isso que tu tem que fazer. Tu tem que sentir no teu coração e fazer o teu máximo sempre. Sentir a tua profissão no teu coração. E é o que tu tá fazendo agora, né? Então, eu acho que todas as profissões, elas têm que... A pessoa tem que sentir o propósito. Sim, no meu caso foi assim... Por isso é importante estudar filosofia, né? Sócrates, conhece-te a ti mesmo. É uma máxima que veio antes de Cristo ainda. É se conhecendo também, que a gente vai percebendo os sinais. Se a pessoa não se permite conhecer, sempre vai dar ouvidos a que o outro acha que ela é, né? E não descobre. Bom, eu gosto de tomar água, né? Eu não gosto de tomar cerveja. Não, uma cervejinha é boa. Né? Mas, então é se conhecer, né? Eu usei um exemplo bem simples, mas Sim. eu fui percebendo que eu já não gostava mais, não me via sendo motorista no centro-oeste do Brasil, né? No nordeste, sei lá. Mas eu me via dirigindo o carro da paróquia, indo visitar os paroquianos, né? Visitar os doentes, vir aqui no podcast, né? Então, essas coisas tu vai percebendo. Por exemplo, quando as pessoas vinham partilhar comigo coisas da vida, né? A pessoa, opa, isso é um sinal de que, né, também Nosso Senhor faz com que eu seja um instrumento, porque senão as pessoas não viriam, se não houvesse essa empatia, né, essa vontade, não, mas eu vou me abrir com o padre, sim, com o Miguel, com o padre Miguel, porque eu sinto confiança, né, então isso são sinais, né, depois outros, assim, que eu acho que foi confirmando, né, esse chamado. Mesmo nas crises, quando dá vontade de sair,
Sempre ele manda pessoas ou lugares que vão te ajudar a não desistir. Tipo, vão te convencer, né? Então, por exemplo, quando eu tive uma crise em 2015, eu digo, Nosso Senhor, na sua bondade, me mandou para Montebello, por exemplo. Montebello do Sul aqui. Sim, onde temos o Instituto Casa Luz lá, inclusive. Isso. Então, que é um lugar fantástico, né? Sempre, e isso também é bíblico, né? A montanha é sempre o lugar do encontro com Deus, né? A montanha, subir a montanha. Então, isso me ajudou muito, né? A ver os sinais. E, claro, o convívio da comunidade, porque eu costumo dizer que o nosso povo tem um olhar clínico, né? Eles logo nos dizem, não, isso aqui não vai ser padre. Né? Esse sim, esse tem. Claro, tem o termômetro. Tem o estereótipo, que é uma coisa, às vezes um tanto quanto folclórica também. Faz parte, mas não é o essencial, né? Mas as pessoas têm esse senso, né? Mas o Padre Miguel vai ser um bom padre. Então, isso foi... Eu escutei muitas pessoas dizendo... vai, Miguel, tu vai ser um bom padre, né? Isso também é importante, né? A validação, né? Claro, são feedbacks, né? Necessários, né? Que mostram os sinais, né? Mas é um detalhe muito interessante tudo isso. Você pode querer perceber que Nosso Senhor está te dando sinais, mas quem confirma é a igreja, né? Porque eu não me ordeno, né? Não, né? Eu sou ordenado, né? Sim, então o bispo, como sucessor de um dos apóstolos, é quem, pela autoridade que Jesus deu aos apóstolos, pode ordenar presbíteros para serem seus cooperadores. Por isso a gente tem a famosa pergunta no dia da ordenação, né? Que o bispo faz. A gente tem que ajoelhar diante do bispo, né? Se prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores, aí solenemente a gente diz, prometo. Aí a gente vai entender isso na primeira transferência, né? Porque a partir de então, a tua vida já não te pertence. Isso é muito interessante. Amanhã o bispo pode vir aqui na paróquia e dizer, Padre Miguel, eu preciso de ti em tal lugar. Tem que ir, né? Porque a gente já não se pertence mais. Sim, né? Deixa na nossa linguagem, né? Deixa os karmas pessoais de lado e vai servir a Deus, né? Sim, por uma obediência àquilo que o bispo, né, na fé católica representa ali, né? Isso aí. É um apóstolo, né? Então, um canal de Deus, né? Isso, a mediação. Né? A mediação, ela é sempre muito importante. Que incrível. Fantástico. Se deixa de lado no bom sentido, né? Para servir algo maior, um propósito maior. Isso é importante, né? E por isso é importante ver a providência agindo, que também não deixa que faltar nada do que é necessário, mas também te desafia, né? Para uma missão, né? Qual dos filósofos todos que tu estudou, padre, mais te cativou, assim? Eu gostei muito de Kierkegaard, né? Kierkegaard é um dos filósofos que vai dizer que a fé é um salto no escuro, né? Por exemplo. Mas para nós, sim, a fé é verdade que é um salto, né? Mas para nós não é no escuro mais, né? Porque nós sabemos quem é a luz, né? Que ilumina a realidade. Claro que para chegar a isso aí você tem que fazer a teologia para entender, né? Como a palavra vai revelar e vai iluminar a realidade. Mas também eu gosto muito dos clássicos, né? Dos gregos, né? Sócrates, Aristóteles, não tem Platão. como não, né? Não, às vezes a gente... Porque também a gente diz, né? Mas parece que tu tá no mundo das ideias, né? É uma expressão que a gente usa do dia a dia, assim, quando a pessoa tá meio avoada, né? Você, parece que tá no mundo das ideias, né? Tipo, acorda, né? Vamos, tá em Nárnia, né? Isso. E aí, não, né? Claro, porque talvez Platão achava
é um mundo muito ideal, né? Uma república ideal, né? Sim. Você vai ler o livro A República de Platão, diz, que vontade de morar numa república assim, né? Mas não existe. É utópico. É utópico, né? Legal. Ligando nessa parte de sentir os dons, tu falou um pouquinho lá no início que tu não gostava muito da missa ali. Sim. Por causa do horário, principalmente, né? Mas mais ou menos uma pergunta nesse sentido. Como era a tua relação com religiosidade, com a igreja, com Deus, com tua família? Te deu um norte, assim, nessa... para participar, ou para ir, ou para ser religioso? No sentido, não para ser padre, mas para ser, tipo, uma pessoa religiosa nesse sentido. Como é que foi esse tua infância lá, quando tu começou a... Sim, então eu não gostava. Não, tipo, tá, beleza, tem a missa, mas não era algo assim, nossa, não vejo a hora de chegar o domingo pra ir na missa, né? Não era assim, né? Tá, tem a missa no domingo, beleza, mas depois já é segunda-feira, volta à escola. Eu gostava mais de ir na escola do que pra ir pra missa, né? Não se escandalizem, por favor, né? Hoje já não penso assim, mas eu, por ser muito cedo, né? Eu sempre fui meio dorminhoco, assim, de criança. Eu gostava de acordar tarde. Mas aí a vida, né, que não é o mundo das ideias de Platão, né, vai nos ensinar que a gente tem que madrugar cedo também, né? E depois com a escola, enfim, agora na função de sacerdote, na vocação. Mas então era o horário que eu não me simpatizava, a ponto que, olha, uma coisa legal da minha comunidade é que sempre teve grupo de jovens. E a missa do grupo de jovens era no sábado, às 6h. Então eles tiveram já há muitos anos essa sensibilidade, como jovem não gosta muito de acordar cedo, de fazer no sábado às 6. E eu gostava muito porque a gente fazia encenações, sabe? Aquelas coisas assim, bem coisa de jovem, né? Fazíamos ações também na comunidade, visitar os idosos, faxina, aquelas mutirões de limpeza. Ou seja, era todo grupo de jovens que fazia, né? Mas em casa, então, a minha mãe sempre foi muito religiosa, de segurar as pontas. O meu pai não. Meu pai ia nas festas principais, Páscoa, Natal, Festa dos Santos, da padroeira. E mesmo depois que eu fui no seminário, entrei no seminário, ele não era muito assim religioso, né, de não perder a missa do domingo. Mas uma experiência que ele fez, que mudou, foi de pertencer à equipe administrativa da comunidade. E eram 8 casais e que se reuniam todo sábado. Vê a importância da comunhão, né? Da amizade. E todo sábado. Fraternidade que tu usou antes. Claro. Poderia não ter nada para fazer, né? Na paróquia. Mas eles se reuniam para tomar chimarrão e conversar da vida, né? Então isso foi uma experiência importante para despertar a fé nele. E o encontro com Cristo. Isso quando eu já tinha entrado no seminário. Antes disso... eu não tinha assim, não que não me atraía a missa. É que a gente não entende, né, os ritos todos, né, e porque a missa, eu sempre digo, a gente nos esforçamos aqui na paróquia para também ser uma missa um pouco catequética, porque às vezes a pessoa não sabe porque levanta e porque senta. Parece que tá brincando de vivo morto, né? Era aquelas brincadeiras, vivo, tá, levanta, né? Morto, aí senta. Não, né? Tem um sentido cada gesto, né? Por exemplo, né? Vivo, estar de prontidão. Sim, vivo não, sei, de pé, né? De pé, estar de prontidão, né? Sentado, a postura da escuta. De joelhos, você adora. Isso você vai entender depois, né? Então, eu não entendi essas coisas, né? Por que tinha uma leitura, depois tinha que cantar, e depois tinha outra leitura, não podia fazer tudo junto, né? Outra coisa, né? A gente falava, por que só o padre toma o vinho, né? Que é para nossa fé o sangue de Cristo, e nós só o corpo, o pão, né? E depois a gente vai entender isso, né? O porquê, enfim... mas teve também um fator que é importante ali, que os padres da época, quando na minha infância, assim, adolescência, estimularam muito a participação da garotada como coroinha.
né? Ia pedir se tu foi coroinha, Sim, padre. Claro que foi. Foi, meu Deus. E aí, na época, né, lá em Barbosa, eles faziam as partículas que hoje, né, e a gente chamava os retalhos, né, porque sobrava, né, e pro formato, né. E por que, por exemplo, por que da hóstia. É da hóstia, isso. Legal. Por que a Eucaristia ela tem esse formato, né? É por uma questão prática também, da distribuição. Imagina, você vai na missa, tem 500 pessoas, 100, né? Então, não dá tempo de partir tudo, né? Para todo mundo. Então, já fica pronto, né? E aí, como em Barbosa faziam, então os padres traziam os retalhos, a gente chamava, pra gente, né? Pros coroinhas, né? A gente adorava, né? Imagina. Né? E aí, imagina, né? E sempre estimularam, assim, foi assim, nesse sentido não pode se queixar. E isso foi importante para valorizar a participação, né? Não entendendo tudo, mas... Né? Sim, né? Que bacana. Sim. Padre, vamos falar oficialmente agora, né? Vou fazer a pergunta que eu fiz pro padre em off antes. O vinho é verdadeiro, padre? Sim, tem que ser vinho para ser sangue. Vinho. Por quê? Por que vinho e por que pão? No caso ali, a partícula, né? Nós chamamos partícula antes da consagração. Certo. Quando é consagrado na missa, se torna hóstia, né? Alimento, né? E do latim, né? Ostium. Então, a missa ela é memória, né? Memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Toda missa que você participa, em qualquer paróquia sobre a face da terra, você participa de uma memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? O que aconteceu com ele há 2000 anos atrás. Mas isso se atualiza, por isso que é vivo, né? Não é só o que aconteceu lá, não. Né? Porque se torna também memória do teu sacrifício, né? Das tuas paixões, da tua morte, pequena morte, né? São Francisco de Assis também, ele dizia, né? A irmã morte, né? Porque a morte faz parte como criatura, como irmã, não como o fim de tudo. Mas da tua ressurreição, que é o que se espera. E por isso ela se atualiza hoje, né? No tempo, na história. E por isso se torna o corpo e sangue de Jesus. Mas a missa, a primeira missa que Jesus realizou, né, com os seus apóstolos, foi a ceia judaica, né? A ceia, que a gente celebra na Quinta-feira Santa. Porque ele era judeu, né? Sim, criado na religião judaica e como judeu. Uma vez num curso de teologia, né, que a gente tem aqui na diocese, aí o padre pergunta, então Jesus foi, tipo, para dizer judeu, né? E aí uma senhora na frente, ateu? Não, né? É complicado, né? Não, foi judeu. Tá, judeu. Né? E para um judeu, né? O judeu celebra a Páscoa pela ceia. E a ceia recorda a travessia, né? A gente vê do livro do Êxodo, a travessia do Mar Vermelho, a pé enxuto, pelos hebreus, né? Quando fugiram da escravidão do Egito. Aqui está a vitória. E para isso, né, é comemorado com uma ceia, uma refeição. Por isso que também a gente diz que a missa, além de memorial, é banquete, né? É festa, porque celebra uma grande vitória, né? Sim. E também é atualizado na nossa vida. Então Jesus, quando fez a sua primeira missa, né, que é onde ele esteve, ele usou o que se usa numa ceia judaica, né, até hoje. Então o pão ázimo, que é o pão sem fermento, por isso que a partícula é farinha e água, é feito com isso, e cozida, né? E depois depois tem o cordeiro, né? As ervas amargas, né? Quais são as ervas amargas para nós? A cruz, né? Não, nós não comemos as ervas amargas, mas no início da missa a gente pede perdão pelos pecados e olha para a cruz, né? E o vinho, né? O vinho, na ceia judaica se bebem 18 taças de vinho. Não tudo de uma vez, obviamente, né? Porque senão vai dar problema, né?
Mas elas são intercaladas com a refeição do cordeiro. Então é matado um cordeiro, tem que ser um cordeiro, que recorda quando o Senhor passa para as pragas, né, do Egito. A última praga pede que os hebreus, com o sangue de um cordeiro, macho, novo e tal, risquem as portas das casas para que nenhum mal, né, entre, né, e atinja... Abençoando ali. Isso, atinja as famílias dos hebreus. E aí, só que para nós o cordeiro, por isso que quando o padre parte, né, a hóstia já consagrada, a Assembleia diz: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Porque para o cristão católico, ele sabe que o cordeiro não é mais a ovelha que foi, né? Mas é o próprio Cristo que está ali. E que na cruz foi abatido. Caramba, né? eu nunca tinha visto ele como cordeiro. Sim, por Nossa. isso que é um dos... Abriu meus olhos agora, tá? Gratidão. Imagina, é um dos símbolos, né, da fé, enfim, várias igrejas que vocês verem, vão ver lá um cordeiro, né, nos altares, porque é um dos símbolos que recorda isso. E o vinho, Jesus usa, né, o vinho na última ceia, né, e diz: isso é meu sangue, né, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em minha memória. Então a gente perpetua, né? Repete o que ele mesmo mandou, né? E por isso tem que ser vinho. Vinho. E não suco, Suco, como a gente em off comentava, né? Tem que ser o fruto da videira. Porque enquanto a gente geralmente canta, né? Mas o padre, ele tá rezando em silêncio, né? Enquanto oferece o vinho, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Então, tem que ser fruto da videira. Às vezes, se a pessoa tem problema com o álcool, por quê? Para ser vinho, não pode ter nada de conservantes, né? Por isso que o álcool é o único... e ele tem um teor alcoólico maior. Se um vinho normal, você talvez que não é aqui da região da Serra, né, que tem mas o vinho normal, ele tem em torno de 12%, né, de grau alcoólico. O vinho canônico tem 16%, né, para preservá-lo mais, né, e por causa também que tem que ser uvas selecionadas, né, uvas tintas de preferência, e que tem o álcool, que é o que vai conservar. Por isso ele é licoroso, né? E o ideal seria que a gente sempre fizesse a comunhão em 2 espécies, a gente chama. Só que às vezes, que nem eu falava, né? Tem 1000 pessoas na tua frente, até todo mundo comungar sobre as 2 espécies vai demorar, né? Imagina, né? Mas tem que ser vinho. Imagina quantas missas reza por dia, padre, assim, um dia de bastante trabalho. De bastante 5. 5 missas. Sendo que o direito canônico, que é o direito que rege, né, a norma da igreja, digamos, prevê que o padre não passe de 3. Só que no Brasil é quase impossível, né? As comunidades, tipo, imagina, tem comunidades paróquias, a nossa paróquia aqui é Cristo Rei, tem 24 capelas, somos 2, já é bastante. Sim. Mas tem comunidades do Brasil que tem 90 comunidades. Nossa. Paróquias, né? Então, para 1 ou 2 padres, né? Imagina, né? Então... tem que comer bem antes de fazer a missa, né? Sim. Formar bem o estômago, né? Não, é verdade, porque isso que... E também a vida paroquial não são só as missas, né? Sim, claro sim. que ali é o principal, mas... Sim. São bênçãos, unções, sepultamentos, casamentos, né? Questões administrativas, às vezes tem que resolver com as comunidades. Isso exige bastante, né? Padre Miguel foi convidado, vou contar para vocês agora. Porque participei, né, de um casamento que ele celebrou, da Kátia, que faz parte lá da Casa Luz, né? E no final da cerimônia, ele realmente cativou, né? Porque é aquela coisa que tu falava antes, né, Lucas? Da missa, de tu estar ali presente. Então, né, tu tem que estar com a atenção bem voltada ali. E o Padre Miguel cativa, cara. Parabéns realmente, Padre, porque tu consegue fazer isso com os teus fiéis. E aí, no final, ele falou assim...
E se vocês um dia quiserem vir tomar um cafezinho com o padre, eu espero vocês na paróquia. Eu peguei aquela informação, né? Guardou o convite. Tá aqui agora, Padre Sim. Miguel. Só não tem o café, né? Sim. Vai ficar pra próxima. Pra o café. próxima. Sim, até um aspecto interessante da questão da missa. Uma coisa que sempre me chamou a atenção do grupo de jovens, eu adoro, embora tenha voz de taquara rachada, como se diz, pra cantar, mas os cantos, o nosso grupo de jovens lá da minha comunidade, cantava de uma forma espetacular e tu vias que era com vontade, sabe, com unção. Isso foi importante, né, pra não perceber que a missa não era assim, nossa, né, que coisa mais maçante, né? A música ela é importante na transcendência, não só na fé cristã, né, mas de um modo geral, até mesmo para um ateu curtir boa música, isso ajuda, né, a ser feliz, né, a ficar bem sereno, né, e isso foi importante também. Tu sabe que tu falou agora da música, padre, vou sair do script aqui, Lucas, me perdoa. Vai lá. Mas é uma coisa que eu sempre falo também para os pacientes e para quem frequenta a Casa Luz, né, cuidado com a música que tu tá escutando. Porque a palavra tem o poder, né? Sim. Isso está na Bíblia. Então, cara, cuidado com as músicas que vocês escutam, né? E o que vocês assistem também, mas principalmente a música, porque ela pode entrar na tua mente, entrar no teu coração e bagunçar as tuas emoções, bagunçar o teu pensamento. Ela pode começar a mandar uma mensagem intrínseca ali, o tempo inteiro pro teu inconsciente, te destruindo. Essa é a palavra. Então, a música, ela tem um poder gigantesco, né? Eu sempre falo isso. Sim. Cuidado com as músicas que vocês ouvem, porque isso faz toda a diferença no teu dia a dia, na tua vida, no controle das tuas emoções, na tua cura. Isso faz muita diferença. E as músicas católicas, as gospels também, né? Os americanos, eles têm muito, né? A questão do canto gospel, né? Dos corais, os corais. Isso, não vinha a palavra. Sim, a tradição cristã sempre teve no canto. Claro que uma ceia judaica não tem música, né? A ceia em si. Mas depois, com a liturgia, né? Com a história da igreja e do culto também, das celebrações, foi se colocando a questão do canto, né? E o canto coral, né? O canto gregoriano, por exemplo, né? Que foi responsável o Papa Gregório VII na elaboração, né? Das vozes, enfim, são ferramentas, né? Que ajudam a transcendência. E depois, aí tivemos o órgão, né? Eu disse, um dos meus sonhos aqui na paróquia é a gente ter um órgão de tubos, né? Ai, que lindo ia ser. Seria assim, se tivesse alguma, né? Seria impressionante, né? Seria Quem muito bom. quiser auxiliar aí a paróquia, por favor, né? Fale comigo. Fala com o Padre Miguel. Sim, a paróquia Santo Antônio colocou o órgão, sem os tubos, mas tem o órgão, né? Mas seria importantíssimo, né? Porque ajuda, né? O instrumento. Mas por muitos séculos, só se achava que, enfim, o órgão era um instrumento aceito na questão litúrgica mesmo, celebrativa. E depois, quando vem os pentecostais nos Estados Unidos, né, esse movimento todo, vem a questão dos outros instrumentos. Isso é curioso. Aí entra a bateria, entre os instrumentos isso mais ou menos quando? sopro. Assim, início do século, mais ou menos. Não, até um pouco antes, no século XVIII. Começam a vir... logo depois do processo de independência ali dos Estados Unidos, começa a vir porque lembremos que quando a Inglaterra, né, foi uma das nações que formaram os Estados Unidos, e aí já era protestante, eram anglicanos, né, não eram católicos. Sim. Então, até então, os católicos só o órgão. Já os protestantes começam a mudar um pouco isso. E é curioso porque você vai numa igreja luterana, por exemplo, o coro é fundamental, né? Como para nós, sem o padre não há Eucaristia. Sem um coral não há um culto, né? Protestante. Sim. E aí eles vêm, né? E começam os instrumentos. Aí
por exemplo, quando a fé cristã encontra os povos os indígenas, e vem o tambor. Sim. Né? Toca o tambor, padre. Os sistemas os instrumentos de percussão, né? Isso vai sendo acrescentado. Aí, a gente, ano passado, eu tive a graça, né, não achei que ia ter tão cedo, de acompanhar um grupo de jovens para a Jornada Mundial da Juventude. Ai, que lindo. Lá em Lisboa, Portugal. Que é o encontro dos jovens católicos do mundo inteiro com o Papa, a cada 3 anos. João Paulo II inventou esse encontro lá em 87. João, é incrível esse Papa. E aí, tu vê, né, como é que é até então só o órgão. Aí, de repente, toda a jornada é formada uma grande orquestra, né? Com coro, enfim. Então, a questão musical, ela depende muito da harmonia, né? Não há problema ter todos os instrumentos, desde que haja uma harmonia, né? E a frequência hertz da música nessa hora, falar um pouco de neurociência Sim. agora, a frequência hertz da música gregoriana, por exemplo, ou da fé católica, cara, é uma frequência de mais de 1000 hertz, quando a gente for medir ela, né? Então, é uma frequência muito elevada, de muita manifestação no físico. A gente sente o arrepio, a gente, né? Sim. A gente consegue sentir... Estamos com uma convidada especial aqui hoje. A ele. Então, por isso que eu tô olhando pra lá, tá, pessoal? Mas a frequência, ela é muito... E a gente sente no corpo físico, né? Então, uma dica importante pra vocês. Se vocês escutarem uma música e vocês sentirem o corpo de vocês um leve formigamento, um arrepio, sentir um calorzinho no coração, a frequência é boa, tá? Se sentiu pesado, se ficou mal, se, sabe, veio raiva, veio algum tipo de sentimento ruim, cara, para de escutar, entendeu? Para de escutar essa música porque ela só tá piorando a tua situação. Tu não vai curar se tu ficar com essa música. É sempre o que eu falo, né? Tem os treinamentos que a gente faz corporativo, Lucas, na Casa Luz, que a gente faz essa questão da música, né? Então a gente pede pra todo mundo fechar os olhos. E aí a gente coloca 4 músicas diferentes. A gente coloca lá um rock pesado, né? Nada contra o rock, por favor, né? Sim. Mas um rock pesado com palavras, aquelas... Slipknot, vou falar, né? E aí tá, volta todo mundo, abre os olhos, sente. Como é que tu sentiu no corpo, né? Como é que foi sentir essa música? Aí depois passa uma outra música mais leve. Aí passa uma sertaneja, sofrência, aquela, né? Choradeira. E aí depois passa uma de tristeza, de elevar, né? Uma música gregoriana. E é impressionante, porque todo mundo consegue perceber isso no exercício. O que a música faz no nosso corpo. O que tipo de emoção a gente emana com a música é impressionante. Só que a gente não percebe isso no dia a dia, né? Sim, é verdade, Thaís. E é interessante porque, por exemplo, até quando São Bento, né, funda os primeiros mosteiros, tem os 2 coros, né? Os monges não ficam todos cantando juntos, não. 2 coros, né? Para justamente a trabalhar toda essa questão musical, né? Das frequências, os tons. E na oração da palavra de Deus, aí vem cantar os salmos. E isso, aí quando você entra assim num mosteiro, por exemplo, e tem os monges cantando, meu Deus do céu, né? Tô no céu, né? Isso é interessante também. A música ajuda a gente a perceber, tô no céu, né? Tô transcendendo, né? Isso é bonito, assim. É lindo de ver. E tá mal, tá triste, não vai escutar sertanejo, né? Ah, não. Tá com raiva, não escuta o rock. Vai escutar um canto gregoriano, né? Por favor, né? Por favor. Tem o Gregorian, recomendo, viu? Uma faixa de áudio Gregorian. Né? Gregorian. Vou botar na playlist. Põe na playlist, vai ser legal. E uma das músicas deles é o som do silêncio. Olha que incrível. Em inglês, mas é que bem bacana. interessante. Vou procurar mesmo, porque nós temos na Casa Luz, o Instituto, né? A playlist oficial, que é Hinos de Cura. E lá tem Padre Marcelo, tem uma galera muito legal. Esse aí eu vou colocar também. Depois eu vou pegar contigo, Padre. Sim, Boa. Olha as águas de novo, Lucas. Olha só. Muito lindo. Curas. Depois eu vou pedir pra ele mostrar lá na câmera, pra nós. Muito bem. Isso aí.
Mudando um pouquinho. Hoje, padre, o que te move, assim? Qual que é a tua inspiração dia a dia máxima, assim, que tu considera? Sim, eu tenho um sonho, né? Ser um padre velhinho, né? E feliz. Mas quem me inspira sempre é o Senhor JC, né? É Jesus Cristo. Não tem como não ser, porque, de fato, a gente pode pensar, né? Mas o cara lá, 2000 anos, por que é tão atual? Se a gente vê uma imagem, claro, a gente tem os sacramentos, que ele tá ali, mas não é tão distante, né? Sei lá, o que o senhor JC, né, poderia né, ajudar a eu que sou, enfim, qualquer profissão que se tenha, avocação. Mas aqui, ainda mais que ele vive num tempo que não existia internet, né? Nem tudo isso aqui, né? Não tinha esses meios que a gente tem hoje. Imagina se tivesse, né? Quanto teríamos de seria fantástico. Acervo, né? Nossa fantástico. Senhora, ia ser incrível. Imagina para quem teve que... eu tenho uma série muito boa que eu recomendo para todos, The Chosen. Eu ia pedir dela agora pra ti. É muito bom. Né? E aí tem uma cena muito legal que eles estão preparando o Sermão da Montanha. Os apóstolos e com Jesus. E aí é curioso porque eles pensam o cenário, pensam quando as pessoas vão ficar, até mesmo a roupa que Jesus vai usar, a túnica, enfim. Eram as preocupações da época. A gente pensa, mas hoje com tudo que a gente tem, por que Jesus continua sendo tão atual? Tão atual, né? E aí vem a questão, né? Poxa, tu saber que ninguém até agora conseguiu reunir tantas pessoas, tantos corações, numa só fé que nem ele. Mas porque ele era um brilhante pregador, um mestre nas artes cênicas, um bom músico? Não. Mas aí para nós é muito importante, é uma questão de fé também, é a resposta que Pedro deu quando Jesus pergunta, né? Foi o evangelho, inclusive, de domingo passado. E para vocês, quem eu sou? Pedro é interessante também na série The Chosen. Ele é um dos personagens muito bons. Sempre meio assim, seguro de si, aí querendo coordenar a coisa, o mais velho, então, né? Coitado do São Mateus, né? Que era o mais novo, acabava sendo... Sim, sofrendo quase bullying, querido, né? Ele sofria bullying. Sofria. E aí Pedro dá a resposta certeira. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não morto. Essa é a questão, né? Saber que a morte em Cristo não tem importância, né? E as pessoas sofrem quando morrem, né? Sim, quando um familiar morre. Então, ora, se Cristo é aquele que vence e surpreende, né? Porque não termina com a cruz a coisa, né? Sim. Segue. E não poderia, eu acho que isso é importante também, não poderia se manter 2000 anos, não é um ano, nem um mês, se não houvesse algo de fato sobrenatural. Que vai além da natureza, né? Que transcende. E é por isso, é isso que, para mim, a resposta de Pedro, ela é fundamental, né? O Filho do Deus vivo, não morto. Isso que me move. Eu não sou o padre para anunciar alguém que está morto, alguém que a morte simplesmente levou. Não, mas alguém que continua vivo e presente na vida do mundo. E isso e mesmo com... eu gosto também, eu tenho um santo que diz que o santo é o pecador que não desiste, né? E mesmo com as nossas misérias, minhas misérias, né? Mas Deus não desiste da gente, né? E Cristo é aquele que vai garantir isso, né? E isso para mim é o que me move.
Por isso eu quero ser um padre velhinho, né, mas continuar sendo servidor do nosso senhor JC. E esperamos que aqui na Serra, né, Lucas? Pois é. É muito bom. A gente brinca aqui em Bento, peço licença aos outros lugares do país, enfim, quem nos acompanha, porque eu também sou barbosense, né? Eu gosto e amo minha terra. Né? Mas a gente brinca assim na diocese. Ser padre é muito bom, isso é verdade. Mas em Bento é melhor ainda, né? A gente gosta daqui. É legal, né? E o povo participa aqui, né? Sim, é um povo ainda muito participativo. E isso é bonito de ver, né? As festas comunitárias. Um exemplo, né? A gente tem agora um projeto também de exercícios espirituais, né? Chamado Siqueres, que é inspirado no Siqueres de Santo Antônio, eu vi né? no teu Instagram, gostei. Isso. E olha, em 3 dias, 7 jovens já querem fazer. Que bacana. Isso 3 dias, né? E depois, aí depois tem aquelas coisas que é de sempre, que é de mais tempo, né? Então, festa da Cristo Rei aqui, né? Envolve um batalhão de gente, né? Desde quem vai preparar a liturgia, quem vai preparar o almoço, quem vai atrás de brindes para rifão. Tudo isso, né? Faz parte. Quem faz o pudim, né? O pudim. Aliás, hoje eu tive uma surpresa, né? Também aquelas coisas boas de Bento, né? Eu chego na secretaria da paróquia, aí a nossa secretária diz: padre, veio uma encomenda pro senhor, tá? Aí, onde tá, né? Tá na geladeira. Aí, geladeira, disse, opa. E aí ela disse: não, uma senhora lá do Santa Helena, né? Obrigado, né? Veio com pudim, né? Esse é pro Padre Miguel, né? Aí, tá, beleza, né? Gosta de pudim, padre? Eu gosto de pudim. Eu sou um padre formigão. Que a bacana. gente tem uma coisa legal aqui, isso também ajuda a ser bom ser padre aqui em Bento. Já há mais de 25 anos que os padres da cidade, toda quinta-feira, se reúnem para partilhar o evangelho do fim de semana. Basicamente é para rezar junto e almoçar juntos, né? Isso já há 25 anos isso acontece. A gente só dá uma pausa ali no período de férias. E no último almoço a gente brinca, né? Vai ter sobremesa, né? Eu e outro colega padre, né? A gente adora doce. Com moderação, mas a gente gosta. Tu levou teu pudim, não? Não, levou pra parar. Eu levei, que eu ganhei hoje, né? Tu ganhou hoje. Sim. Então agora os outros padres vão saber que tem pudim. Tem pudim, agora tem que levar. Que legal. Isso aí. Aproveitando que tu falou que a tua inspiração é o JC, né? Sim. Como tu definiria quem foi Jesus Cristo? Sim. Excelente pergunta, Lucas. Juntando já o caminho. Já vai. Sim. Para mim, eu definiria ele como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Parece ser uma resposta muito assim, muito teórica, muito... Por quê? Por que verdadeiro Deus? Por aquilo que eu falei há pouco, né? Se não fosse algo dos céus, né? Sobrenatural, não duraria 2000 anos, né? No primeiro século já... Porque tem que lembrar que muitos outros profetas que se diziam Messias também surgiram ali. Aí, depois, no início do cristianismo, Paulo vai ser uma pessoa que vai ajudar muito a discernir os falsos profetas, né? E que surgiriam para dizer, não, eu sou o Messias, né? E é uma das questões que pedem para Jesus, os fariseus, que era o grupo que conhecia a lei. És tu o Messias? Como sabemos que és tu? E aí Jesus diz, pelos sinais, pelas obras, né? Claro, né? Mas não se esperava um Messias que curasse doente, que acolheria os leprosos, né? Que curaria em dia de sábado, né? Para eles não era esses os sinais. Né? Claro, que por exemplo... chamaria de Herodes e companhia de raça de víboras venenosas, né? e que afrontaria, né, o poder da época. Não se esperava que esse fosse o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Messias. Então, por isso, e verdadeiro homem. E aqui o The Chosen, ele ajuda, porque ajuda muito com a palavra. Ver um Jesus muito humano.
Porque ao longo dos séculos, na igreja, sempre houve o problema das heresias. Ou achar Jesus humano demais, ou achar só divino demais, né? Não, é ver as duas naturezas nele, né? E por isso que eu vejo ele como um grande, como inspiração, obviamente, mas como filho do Deus vivo. é percebê-lo agindo, né? Agindo na nossa vida. Quando você está feliz, por exemplo, né? Eu tô contente. Por quê? Porque fui bem no trabalho. O que Jesus teria a ver com isso? Né? Poderíamos pensar. Ele não vai entender nada do meu trabalho. Do teu trabalho, nem um pouco. Mas ele te conhece. Porque ele entende de ti, né? Da tua pessoa, né? E por isso que é importante isso, né? Ver Cristo como alguém que vai ao encontro da pessoa. Porque se fez carne, né? E habitou entre nós, né? Como diz o Evangelho. É o que a gente celebra no Natal, né? Sim, exato. É ver Jesus como também verdadeiro homem, aquele que experimenta as coisas que uma pessoa experimenta, né? E depois a gente vai entendendo também quando ele, no seu ministério, né, na sua missão, que ele também tinha que comer, tinha que dormir, tinha que caminhar, tinha que se vestir, né? Uma coisa interessante que, já que temos a Nossa Senhora aqui, né? Eu gosto muito no relato das bodas de Caná, né? Falta o vinho, né? No casamento. E para um judeu se sabe que se falta vinho no casamento, na festa, você foi a alegria, né? Não porque todo mundo ficava bêbado, mas porque de fato, né? Faltava... Imagina, claro. Faltava, né? Um motivo da alegria. E aí, quando Nossa Senhora... É interessante porque Maria... Pouco se ouve e se vê das intervenções de Maria na Escritura, né? E você sabe na tradição que ela acompanha os apóstolos depois da morte e ressurreição de Jesus. E nem morre, a gente tem o dogma da Assunção, ela é levada, né? Aos céus. Eu também... tinha esse direito, né? Com a mãe do cara, né? Então, que se você quer bem a sua mãe... Foi bem adquirido. Pois é, se você quer bem a sua mãe, imagina a mãe do Filho de Deus, né? Exato. E aí, ela diz, Jesus, eles não têm mais vinho, né? Aí Jesus, mas mulher, não é minha hora? Meio parece que dá uma bronca na mãe, né? Mas escuta, que filho desnaturado é esse? Quantas vezes a gente faz isso com a mãe também? Pois é, né? E aí curioso porque ela não se deixa para os serventes. Façam o que ele vai mandar para vocês fazerem, né? Façam o que ele vos disser. E aí Jesus falta, tá bom, né? Então vamos lá, né? O primeiro sinal. Saco, vou ter que fazer. Vamos lá, né? E ele vai. E aqui é interessante porque Maria é aquela que vai ajudar, não se torna o centro, mas ajuda o filho a se manifestar, né? A dizer, guri, é para isso que tu veio, né? Tá na hora, tá na hora, vamos lá. E ela sempre acompanha, né? Na cruz, estava lá, de pé, certamente não entendendo tudo o que estava acontecendo, mas como uma boa mãe estava ali do lado do filho sofrendo. E é isso que eu acho bonito, assim, nós tivemos também um relato que acho que ajuda a explicar a dar a resposta dessa pergunta, né, Lucas, que você me fez, né, quem é Jesus para ti? Nós tivemos as cheias, né, aqui no nosso estado, e aqui em Bento tivemos grandes problemas dos deslizamentos de terra. E muita gente, fizemos os sepultamentos, né, de 10 pessoas que partiram, né, não para deixar de existir, mas para voltar e estar em comunhão. Mas também teve muita gente que ficou isolada, e aí vimos algo fantástico, né, que é próprio também da fé, um batalhão de gente ajudando, né, como podia. E aí um dos jovens que foi nos resgates por Instagram, né, depois das mensagens, parabéns, né, pelo gesto, porque apareceu assim, ele carregando uma criança ele todo barrento, né, e a criança querida chorando com a mochilinha, pegou o que pôde em casa, né,
botou na mochila e foi, né? E a família atrás, né? E aí eu disse, parabéns, tal, estamos rezando, e a oração, a fé faz isso. Confiar, pedir a Cristo por vocês, significa, Senhor, cuida deles, né? Porque tu conheces, né? Pronto, é o que tu pode fazer, como Nossa Senhora fez. E aí eles, padre, continuem a rezar, porque vocês não fazem ideia como isso sustenta e dá força. E eu sempre só peço para chegar do outro lado da barreira, porque imagina, são 50 metros, né, de um barranco que se desabou, tu nunca sabe o que pode acontecer, que eu possa chegar, né, e chegar bem e salvar a criança. Então, ali é onde Cristo vai manifestando a sua força. Poder, né? Da oração, né, Padre? Claro, o poder da oração que cura. Por isso que quando a igreja quer um milagre, né? Um milagre. Lembre que a igreja é sempre prudentona, né? Então, não vai ser logo de cara que a pessoa vai dizer, não, isso é um milagre, né? Sim. Mesmo a igreja. Ela tem todo um estudo, né? Um estudo sério para dizer, não, de fato é um milagre, né? É uma intervenção divina aqui. Quase um estudo científico, eu acho, né? Sim, precisa todo o laudo médico, né? Psicológico, psiquiátrico, todas as especialidades possíveis, e um acompanhamento, claro, espiritual também, para dizer, não, de fato, e o médico precisa dizer, não tem explicação, nenhuma, tudo que a ciência conhece até então não explica, né? E aí vem o milagre, né? A intervenção. Por isso, quando a pessoa pede intercessão de um santo, né? Deve haver um reconhecimento científico que não tem nenhum meio médico conhecido que ateste que tenha sido outro tipo de cura, né? Isso é interessante, né? Um milagre, ele está quando você esgota as possibilidades humanas. Então, Cristo, ele aparece, né? Quando a gente esgota as possibilidades humanas, de achar que seja algo só nosso, aí também entra os nossos orgulhos, né? O ego. O ego, né? Não, foi por mim. Eu que fiz. Eu que fiz. Eu que fui lá salvar, Eu que né? fui lá salvar. Né? Então, é bonito isso. É ali onde Cristo aparece. Né? Que incrível. Era a minha próxima pergunta, o que era um milagre, né? Sim. Já meio que respondeu ali. Isso, é quando não há nenhuma razão, nenhum motivo, uma explicação da cura, né? Da cura de uma doença até então incurável, né? Sim. Eu falava no último episódio, seu Eloir, eu te falava antes do padre do meu pai, né? O que aconteceu com ele? Ele teve 13 infartos, 17 paradas cardíacas, 4 anos depois, a veia que necrosou, ele não contou no episódio, né? Não deu tempo. Necrosou uma veia, né? Nos infartos todos, e aí 4 anos depois ele teve todos os sintomas de infarto de novo e a veia voltou a funcionar. E aí o próprio médico fizeram todo um estudo em Porto Alegre, não tinha explicação médica para o que tinha acontecido. Sim. Então aqui um possível milagre, né, Padre? Sim, claro. Nós teremos agora a graça da canonização de um jovem, o Beato Carlo Acutis. Sim. Né? Jovem de 15 anos, né? Um adolescente que morreu de câncer. Italiano, né? Ele era natural da Inglaterra, mas como ele amava Assis, né? E ele gostava de ir para Assis, né? Nas terras de São Francisco. Ele se muda, né? Com a mãe, com a família, para Assis. E aí é curioso porque até hoje, tipo, tu vai no mercado em Assis, né? Fazer os teu rancho, sei lá. E aí tu encontra a mãe de um santo, né? Fazendo compras também, né? Sim. A dona Antônia. Porque ele falece em 2005, então é muito recente, né? Sim. E ele intercede, né? Uma das causas que o beatificou foi um milagre de uma criança que tinha um problema sério, se não me falha a memória, na questão do estômago ali, brasileira,
Então, por isso que a memória é do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só. A memória litúrgica que se celebra no mundo é dia 12 de outubro. Olha dia só. da Nossa Senhora Aparecida. Aniversário do meu pai. Olha ali, ó. Então, viu? Então, por quê? Porque se chegou nenhum... os termos de quem cuida do estômago, no endócrino é... Não, é o... Gastro, Gastro, né? Gastro. Ninguém entendeu, né? Como aquela cura foi possível, né? Até vale a pena pesquisar, assim, sobre esse caso. E só que para isso o Vaticano pede, existe a Congregação para a Causa dos Santos, né? É tipo um ministério, assim, né? Que cuida dessa parte. E eles logo, né, acionam a equipe médica que tratou do guri, né? Do jovem, né? Guri é uma expressão bem Sim. gaúcha, né? Do jovem, para ver o que aconteceu ali, né? Então, ter esse cuidado, né? Isso é importante, é muito importante, né? E, de fato, quando não há como explicar, aí vem a fé e vem o milagre, né? Tu falou antes das imagens, falou muito de Mãe Maria, né? Nossa Senhora. Eu sei que tem muitos casos de milagres com imagens, padre. Tem, Sim. né? Tem a santa que chora mel, que sai mel dela. Tem vários casos, né? Tem algum, assim, que tu poderia nos trazer, assim, que tem... Sim. É real isso para a igreja? Sabe que eu costumo dizer que teologicamente, né, as aparições de Nossa Senhora às vezes podem ser um problema, teologicamente, mas obviamente isso, eu sou muito devoto a minha paróquia, Nossa Senhora das Graças, né? Sim, sim. A jovem Catarina Labouré, que na França do século XVIII, logo depois da Revolução Francesa, né, de repente ela recebe, né, a aparição de Maria, né? E que pede para ela cunhar uma medalha, né? Uma medalha chamada Medalha Milagrosa, né? Uma Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caravaggio, né? Aqui a nossa região, o pessoal muito devoto a Nossa Senhora de Caravaggio. É sempre a mãe de Jesus, mas com vários títulos e... Às vezes os títulos são conforme o pedido, a graça, né? Das graças, da saúde, do bom conselho, né? Ou do lugar onde apareceu. Lourdes, Caravaggio, Fátima e em Caravaggio também, né? Joneta, uma mulher que era muito maltratada pelo marido, que era mais grosso que parafuso de patrola, né? Como se diz. Um gringo daqui. Que judiava dela, né? Voltando e tendo que voltar rápido, né? Porque se demorasse poderia apanhar quando chegasse em casa com o pasto, né? Para os animais. De repente, Nossa Senhora aparece. É quase assim, mas escuta, dá licença que eu tô com pressa, né? E o que Nossa Senhora diz, né? Calma e te ajoelha. Por isso que quando a gente vai aqui no santuário, uma imagem Nossa Senhora de Caravaggio, né? As imagens... Você pode ver que uma imagem, ela tá como que abençoando, né? E a outra assim, né? Uma abençoando. Por que ela tá assim? Pra dizer calma, né? Cara, agora abriu de novo, padre. Tirou um... Sim, é por isso. Calma, te ajoelha, calma. Tem umas das imagens aqui da região que é muito interessante, uma capela de Caravaggio, que ela tá assim, né? Eu mando com o dedo, né? Calma. Então, se ajoelha e reza, né? E, enfim, aí depois tem a conversão também do marido, enfim. Então, as aparições de Nossa Senhora permanecem um pouco um mistério na igreja. Sobrenatural. Sim. Né? Não se entende porque ela aparece, embora todas as aparições que a igreja reconhece... Fátima, por exemplo, essas, né? Fátima, Lourdes, Guadalupe. Maria sempre pede para os homens rezarem o terço para alcançar a paz e a salvação e para olhar para o filho dela, para Jesus, para o Senhor JC. E então não muda a mensagem, assim. O que é engraçado, as imagens, né? Então, porque os católicos têm as imagens, né? A imagem funciona como uma fotografia para nós, sempre é assim. Óbvio que a Nossa Senhora não está nesta imagem. A imagem não é Nossa Senhora.
mas a imagem que temos nos remete a ela, né? Por isso essa veneração e nunca adoração. E às vezes, de fato, né, a gente tem que fazer também, reconhecer quando nós católicos, às vezes a gente adora as imagens. É um problema. Por exemplo, né, nós tivemos aqui na Cristo Rei, infelizmente nos anos 80 houve um incêndio que queimou o altar-mor, o altar principal. E foi junto às imagens, que eram todas de madeira, né, de Cristo Rei, de São José, Nossa Senhora. Claro que a comunidade sente, né, porque tem a questão afetiva da fé, mas é uma imagem, se faz outra. Sim. A fé não se vai. Essa é a questão, né? A fé não pode ser ali, né? Não, então a imagem, bom, cai e quebra. Aí, qual a orientação da igreja? Como ela pode ter sido abençoada, é venerável. Isso é curioso, quando às vezes as pessoas vêm na paróquia pedir, padre, lá tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima e tá toda espedaçada. Pega um pano, põe em cima, pega um martelo e espedaça mais, né? Quebra mais, põe um pano em cima para não ficar os mais corajosos que, né, não precisa do pano, ok. E enterra, né? Sempre enterra, nunca põe no lixo seletivo. É Sim. triste quando a gente vê imagens no lixo, Sim. às vezes até isso acontece. E por quê? Porque a imagem remete, mas não é a divindade. Então, quando aparece isso, né, de Nossa Senhora que chora, permanece um pouco um mistério. Lembre que a igreja é prudentona. Sim. Então, ela não vai logo dizer, meu Deus, Nossa Senhora está chorando, Sim. é um milagre. Uma vez aqui, nós temos a procissão do encontro aqui na cidade, que é tradição, né? Nós viemos com Nossa Senhora das Dores, a imagem aqui da Cristo Rei, que encontra o Senhor morto na Sexta-feira Santa, no centro. Isso é uma tradição que existe há mais de 30 anos na cidade. E aí tá, na Sexta-feira Santa passada, não desse ano, do ano passado, uma senhora veio e disse, padre, é milagre. Aí eu comecei a olhar assim em volta, né? Disse, o que aconteceu? Nossa Senhora, olha pro rosto dela. Olha, ela tá chorando. Aí claro, eu disse, mas com muita fé, devoção, isso também a gente tem que cuidar, porque é a fé da pessoa, né? Então, a gente não deve escandalizar, mas também ajudar a discernir, né? A palavra, o discernimento. Aí tá, beleza. Aí como eu conhecia essa senhora, era paroquiana nossa, numa outra ocasião, eu deixei assim, tá, né? Deixei assim. Aí no dia que ela veio na paróquia, eu chamei, né? Minha filha, vem aqui, vamos lá. Aí fomos na imagem. Lembra aquele dia que a senhora pedisse e tal? Então dá uma olhada. A imagem tem lágrimas, né? Em si, né? Sim. Só que se tu olha meio de longinho, assim... Não vê, né? Não vê, e parece que de fato ela tá chorando mesmo. Então é para ajudar, né? A discernir. Então a igreja sempre é prudente e vê como um mistério. Tem coisas, de fato, que acontecem já de imagem que verte sangue, né? Umas coisas assim interessantes, né? Que teve, agora me lembrou... Também tem no Instagram, tem como é que é o nome aquelas páginas, a Confraria do Humor, né? Muito interessante, que são os memes católicos, né? Que legal. Aí isso é muito legal também, Confraria do Humor, Nossa Senhora do Carmo, alguma coisa assim. Que aí tem um pouco de tudo, né? Aquelas coisas que acontecem nas nossas comunidades às vezes. Aí tem o padre, né? Na sua pregação, né? E se tirarmos o Senhor da cruz... E tinha um crucifixo. E não é que o braço, né? Cai. Na hora. E bate na cabeça do menino. Imagina o susto. Mas bem assim, né? E se tirarmos o Senhor da cruz... E pof, né? E cai. Aí ele, tá mal colado. Né?
Porque às vezes isso pode acontecer, né? É uma grande coincidência, né? Sim, né? Então, umas coisas assim... Teve também uma procissão, né? A questão da imagem, né? Aí, acho que devia ser São Roque, né? Acho que era parecido com São Roque. Aí no YouTube, levando o santo, né? E aí, quando vão fazer a manobra para colocar ele no espaço preparado, na mesa... Não é que um dos tiozinhos que estavam levando o santo, né? Escapa. Meu Deus. E vai, né? Bluft. Né? A gente tem que lembrar que o senhor criou a gravidade, né? É verdade. Então isso acontece. E Bluft, né? Foi. Meu Deus, um escândalo. Vai pro inferno. Então. Imagina, né? Imagina o cara que derrubou querida. Sim. Com certeza você pensou isso, né? Já pensou, né? Então são coisas que são um mistério. Mas, por exemplo, o Ocidente tem a tradição das imagens. O Oriente já são mais ícones, as pinturas, né? Então, os ícones ortodoxos, né? Então, isso entra dentro do contexto da arte, né? Sim. Da arte cristã. E lembrar que, se a gente entra, por exemplo, aqui no Santuário Santo Antônio, de Bento, vai ver nas paredes os acontecimentos vinculados à vida de Santo Antônio. Se você entra na Cristo Rei, os vitrais, né, narram episódios da vida de Jesus. E um detalhe, nos vitrais, o Jesus sempre aparece com manto vermelho, né? Isso é comum em todos eles. Por quê? Porque recorda a cena da flagelação, né, na crucificação, que os soldados tiram as vestes, a túnica, se supõe uma túnica branca, é por isso que a gente usa a túnica branca, né? Sim. Recorda a veste de Jesus. E para zombar, né, coloca um manto vermelho, que era a roupa, o traje do imperador. Né? Sim, olha só que louco. É um deboche, na verdade. Não sabia disso. Olha quantos véus, né, Lucas, hoje. É um deboche dos soldados, incrível, né? sim. Se é o rei, né? Então tá aqui o teu manto, né? Caramba. E aí a coroa de espinhos, em vez de cera. Então é curioso, porque aí todas as cenas dos vitrais, Jesus tá de vermelho, né? Para recordar isso. Então era uma forma na arte de também instruir, né? E ensinar sobre Cristo, né? Isso é legal, né? Que bacana, nossa. Que aula, hein, Lucas? Vários descobrimentos hoje. Renovou a fé. Tem alguma pergunta, Lucas, agora na sequência ali? Tá. Eu vou fazer uma pergunta, padre, que acho que é bem... acho que muitas pessoas se pedem a resposta. Muitos tentam buscar essa resposta, acho que não conseguem encontrar. Talvez tu consiga nos auxiliar aqui. Como desenvolver a fé? Com paciência e perseverança. Isso é muito importante. Tá muito teórico. Por exemplo, eu quero acreditar no Sr. JC, né? Conhecer mais ele, por exemplo. E começo, né? Começo a ler a Bíblia, começo, sei lá, né? A procurar na internet, né? Hoje a gente tem os meios. Mas aí descubro que minha mãe tá doente, né? Então já, né? Aí tu vai lá e pede, Senhor JC, né? Por favor, me ajuda, né? A mãe não pode ficar doente, não sei o quê. E tu vê que a doença não melhora e aí a tendência é logo, porque os sinais são sempre naturais, que a gente espera ver logo, né? Já desiste. Não, mas isso aí é falcatrua, isso aí não... E começa a culpar Deus, né? Sim, claro, aí vem a culpa, o Senhor JC, né? Porque é tu, né? E aí lembra outra cena da crucificação, né? Pilatos, né? Tu não sabe, por que não me respondes, né? Tu não sabes que eu tenho o poder de te soltar como de te entregar, né? E Jesus, depois de um silêncio assim sepulcral, né? Se o meu reino fosse deste mundo, eu enviaria os meus soldados, né? Mas o meu reino não é deste mundo. Então tu és rei? Tu o dizes,
Pilatos o diálogo de Pilatos e Jesus vale a pena em João, nos evangelhos, né? Retomar, né? Porque há ali uma sutileza nas questões da vida da gente também. Tá, mas por que tu não fala nada? Por que tu não interfere na doença da mãe? Somos Pilatos nessas horas, né? Aí chega uma hora que a gente lava as mãos, né? Se Jesus existe ou não, bom, o problema é dele. Eu vou seguir minha vida. Isso é interessante. Então, para quem quer, né, despertar a fé assim, eu acho que é importante a gente... É o encontro, né? O encontro com ele que muda. Mas é ter paciência, né? E perseverança. Hoje, na liturgia nossa, né? Hoje o evangelho é do chamado a gente falou de chamado, começamos, né? O podcast com o chamado. É sobre a história de São Mateus. Veja Mateus, né? Um cobrador de impostos, o que é pior, sendo judeu, tendo que cobrar imposto... Tudo errado, né? Sim, pelos romanos do próprio povo. Do próprio povo. É isso, né? E aí, ele estava lá, de boa, no seu trabalho, lá na sua coisa. E aí Jesus passa e diz... Ele fitou Mateus, ele olhou para ele, a questão do olhar, né? Ele olhou, né? Ele não pensou, não, olhou. E disse, segue-me. E também não tem muita coisa além disso, né? E ele literalmente levanta e vai, né? Então, o que causou em Mateus essa vontade de levantar e ir, né? Talvez quem quer desenvolver a fé deve se pensar, bom, porque também o que me faz ficar aqui, né? Onde eu estou, né? Por que não algo mais emocionante, eu diria, né? Uma descoberta aqui, né? E é isso que fez com que também muitos seguissem o Sr. JC, né? Dizer, não, a gente quer te conhecer. E também tem uma outra questão, para concluir assim. Por isso, paciência e perseverança. Um jovem... no evangelho também, né, aparece para Jesus e diz, Senhor, eu quero te seguir, né, e Jesus diz, observa os mandamentos conhecidos, que basicamente são os nossos 10 mandamentos, né, que a gente conhece. Tá, mas esses eu já faço, mas te falta uma coisa, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, depois me segue. Ou seja, aqui, além de às vezes é desapegar mesmo de bens materiais, mas é aquela coisa, tipo, desapega, né? Tipo, tira as quinquilharias que não ajudam em nada na tua vida. Desapega da dor, né? Sim. Do sofrimento. Né? E vem, né? E aqui é fantástico, porque mesmo aquele que sofre que a mãe dele tá com uma doença, um problema, se desapega apenas da dor que a doença causa e olha para Jesus, isso tem outro sentido, né? Tem outro sentido, né? Porque é uma das questões da fé, né? Por que Nosso Senhor ressuscita Lázaro, né? Lembra aquela cena que Marta e Maria estão chorando a morte do irmão e Jesus tinha amigos também, né? Isso é outra coisa fantástica. É outra coisa fantástica de Jesus, que é um Deus que tem amigos, né? Isso é interessante. Ele chega, aí Marta vai, né? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Como quem disse, tá, porque tu não estava aqui, sim, né? Tipo, tava onde? Mas aí ela dá o passo, isso é interessante, dá o passo, né? Mas eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. E meu irmão ressuscitará. Crês nisto, Marta? Sim, Senhor, eu creio. E aí Jesus reaviva Lázaro, mas depois ele morre de novo, né? É interessante isso. Por quê? Porque Jesus, então, não queria o bem para Lázaro, os sinais, né? Lembrem. Então, Nosso Senhor vai te mostrando os sinais, mas precisa paciência e perseverança. Paciência e perseverança, porque senão, meu filho, na primeira cruz que vem, né? Já era, né? Já era. Já era. E para concluir,
Eu também, mania de padre, né? Às vezes falar bastante. Mas para concluir, porque é legal. Nós padres temos um lema de ordenação que vai orientar a vida, né? E o meu lema de ordenação é a frase de um santo, né? Um santo que passou por cada perrengue. Querido. Né? São Felipe Neri foi um padre que queria ser jesuíta. O sonho dele era ir para as Índias, para a América, na época estava sendo descoberta. E aí ele foi falar com Santo Inácio de Loyola, que eram contemporâneos, era fundador, né, dos jesuítas. E aí o Santo Inácio deu uma podada nele. Né? Ele disse, se muitos querem ir nas Índias, né? Tem um filme que retrata isso, Prefiro o Paraíso, é o nome do filme. Quantas dicas aí, hein, galera? Assistam. Vale muito a pena. E é muito bom, assim, é bem feito, né? Não é aqueles filmes chatos assim, é bem feito. E eles mas muitos querem ir para a Índia. Tá aqui os meus exercícios espirituais, né? Leia isso aqui que tá mais do que bom. Coitado, né? Ele sai desiludido, banho né? De água fria. Banho de água fria. Sim, porque é o que vem, né? A gente recebe um banho de água fria, né? E aí ele começa a perceber que tinha muitas crianças, assim, claro, hoje tu tem escola de turno integral, tu tem, né, conselho tutelar, tu tem um monte de espaços, organizações que cuidam disso. Na época, não se tinha. E ele começa a perceber muitas crianças, assim, jogadas, né, muito de rua. E começa a perceber que eram crianças que às vezes não tinham o amor, o afeto, o carinho em casa. E eram abandonadas, né? E aí ele começa ele tem um outro companheiro dele, tipo colega, né? E começam a acolher essas crianças para dar refeição só, né? E aquilo começa sabe que as notícias não é só que nem hoje, né? Só que hoje a gente tem a internet, mas na época também se espalhavam, sim, né? E aí a garotada começou... acho que é mais antigo que sim, o humano, né? Começou a vir, e aí começou a coisa ficar grande. Aí o padre Felipe da época começou a perceber que a Índia dele era ali, era Roma, né? A cidade de Roma. Por isso que ele é o apóstolo de Roma. E aí só que isso começa a despertar uma certa... mas o que esse padre tá fazendo? Porque também tinha muita criança meio malandra, né? Que eram meio bandidos, que ele acolhia, né? Amar a quem sem olhar a quem, né? E aí começa a fazer fofoca dele, do padre Felipe. Imagina, o padre tá acolhendo um marginal. Interessante. E aí, julgando, né? Vem o julgamento, né? E aí ele pega e diz, vai falar com o bispo, a autoridade. E aí o bispo, bom, né? Então organize, né, a obra e me mostre, né? Aí ele vai, né? Começa a formar um coral de crianças, ensinar música, né, pra gurizada. E aí vão se apresentar pro bispo, que era o Papa, né? Na época o bispo de Roma. E o Papa fica impressionado com a apresentação das crianças e o trabalho, né, do padre Felipe. E dá para ele uma igreja para ser a sede do oratório, né, que chama. Mas uma igreja caindo aos pedaços, né? Uma igreja assim pra testar mesmo, né? Para testar. Por isso a fé é testada, né? Mas uma igreja que precisava de manutenção, enfim, né? Mas tinha um lugar, já era uma... Aí o padre Felipe dizia, bom, já é uma coisa, né? Agora temos um lugar, né? Porque antes eles ficavam nas catacumbas antigas de Roma, né? Porque era o único lugar público, digamos assim. E aí começa a obra, e vai cuidando das crianças, e aí vão oferecer para o padre Felipe o título de cardeal na época. E aí essa é uma das cenas do filme muito bonitas, né? Quando o Papa vai para dar o chapéu, né? Cardinalício, o chapéu vermelho, ele pega assim, esse santidade. Eu prefiro o paraíso e joga, né? E esse é o meu lema de ordenança, eu prefiro o paraíso. Ou seja, é uma busca que nos faz preferir, ou seja, se abster de algo que para nós se torna, lembra o jovem rico, né? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Não é mais necessário, né? Então sigamos. E aí São Felipe, eu concluo com isso, né? E agradeço também, né, a oportunidade, mas
São Felipe diz, né, num dos seus escritos, quem se impacienta com a cruz, logo, logo vai achar outra mais pesada para carregar, né? Quem se impacienta com a cruz, logo, logo acha outra mais pesada, né? Então, não tenhamos medo, né, da cruz, mas assim como Jesus abraçou a dele, né, sigamos, né, e abraçamos a nossa, mas com esperança, com perspectiva. E, padre, não tem uma pessoa que não vai carregar uma cruz, né? Todos Todo mundo carrega uma cruz. Sim. Eu poderia dizer, não sei, queria ter o aval, né? Ter fé é confiar. Sim. A fiducia, né? Nos italianos diria a confiança. Confiar. Confiar é acreditar, né? Dar crédito. É bem como é na economia, né? Aí, Lucas. Lucas, né? Você, às vezes, para alguns, o cartão de crédito é um pavor, né? Porque se você gasta mais do que você tem crédito, né? Vai dar problema, né? Mas você confia, né? O cartão, né? Confia que quem vai depositar dinheiro ali, né, não vai gastar mais do que pode gastar. Assim é a fé, né? A gente dá crédito, né? Na confiança de que quem vai colocar ali o dinheiro saberá gastar com discernimento e juízo. Incrível. Muito bom. Essa é a fé. Essa é a fé, né? Viu? Quando eu disse fé e cartão de crédito pode ter algo em comum, sim. Pode. Cuidado, pessoal. Não, Deus não tá ali no cartão. Não vai fazer milagre. Cuidado. Muito bem. Padre, eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui. E como tu mesmo disse, a gente teria assunto para 10 dias, né? E vai ficar o convite aqui para um próximo encontro, com certeza. Obrigado. Né, Lucas? É isso aí. Te agradeço também, tá? Obrigado. Pelas respostas, pelos ensinamentos, dicas aí que a gente põe em prática no dia a dia, né? E fica aberto o convite para uma próxima, né? Com café daí. Com café. Próxima será. Fé com café. Fé com café, olha aí. Tem aquele livro, Café com Deus, não? Café com Deus, Pai. Pois café é, com Deus, Café com Deus, Pai. Olha aí, ó. Aqui vai ser fé com café. É isso aí. Café com fé. Muito bem. Muito bem. Padre, última mensagem, assim, para todo mundo que tá ouvindo, os ouvintes, aos assistentes também, né, que vão nos assistir lá no YouTube. Uma mensagem que tu dê final, assim, para quem está passando por alguma dor, por algum sofrimento, que mensagem, que recado tu deixaria? E humildemente te peço, porque eu também não sei se isso pode, se tu poderia nos dar uma bênção aqui para todos que vão ouvir e assistir, enfim. Sim, claro. Não tire o olho da cruz. Esse é o recado, né? Mas padre, mas por favor, né? Mas é ali, né? É ali que a gente vai entender a relação da fé com o cartão de crédito, né? Da fé com a aprovação, né? Aqui em Bento a gente foi muito provado nos últimos dias e em tantos lugares do Rio Grande do Sul. Não tirar o olhar da cruz, o olhar na cruz do Senhor, olhar para Ele, né? Essa é a dica, né? Não, com esperança, com serenidade, com confiança, né? E com paciência também. Lembra, se alguém reclama da cruz, poderá achar outra mais pesada para carregar, logo, logo. Né? E também essa palavra de São Felipe Neri, né? Que no seu tempo, né? Não se deixou vencer. Ou seja, não se deixou abater pelas cruzes que encontrou no caminho. Carregou e venceu, né? Hoje, né, nós cremos nisso. Então, né, muito obrigado, né? A oportunidade, né? Meu primeiro podcast, assim, né? Sempre tem essas coisas também. Que honra, né, Lucas? Fico muito feliz em participar. Sim, tenhamos outros com café, né? Com café, com certeza. E também ele não vai nos deixar esquecer. E também a paróquia, sim, a paróquia que estorei, né? Está sempre de portas abertas, né? Para também lá também a gente tem café, viu? Então, Lucas, nós vamos tomar lá cafezinho. Vamos lá, venham lá. E a você também que nos acompanha, né? Não tire o olhar da cruz, né? Fica de olho na cruz, que as respostas vêm, né? Com paciência e perseverança. Né? Deus é simples, né?
Sim. Isso é outra de São Felipe Neri, permitam-me dizer, né? nos acréscimos do segundo tempo, quase no apito final. Perguntam para o Padre Felipe, né? Mas Padre Felipe, mas por que é tão difícil seguir o Evangelho, seguir Jesus, né? Aí ele, porque é simples. É interessante isso, né? Porque é simples se torna difícil. Não compliquemos a vida. Olhemos para a cruz e sigamos, né, com fé, com esperança, com muita caridade, né? E que Deus abençoe a vocês e vos fortaleça na caminhada da vida e vos dê a paz e a serenidade sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Gratidão imensa, Padre. E a todos que estão assistindo, fica convite para o próximo podcast, para o nosso próximo episódio do Pode Curar. Convidados novos, pacientes. Ok? Quem será? Não sabemos, né, Lucas? Mistério ainda. Mistério. Gratidão imensa a todos. Fiquem todos com muita luz. Um abraço. Namastê.